Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje faremos a leitura do Decreto 13.824 de 2009. E esse decreto ele pode ser encontrado no DOM, para quem não está familiarizado ainda, o DOM é o Diário Oficial do Município. Ele pode ser encontrado no DOM de 29/12 de 2009. Então vamos para a leitura. Para quem conseguiu baixar o DOM, que está disponível, e o link dessa tiragem está disponível lá no vídeo que dá abertura ao projeto ISS-BH. O decreto que a gente quer ler, ele começa na página 23. Decreto 13.824, de 28 de dezembro de 2009. Regulamenta a notificação, concessão de benefícios e recolhimento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, do exercício de 2010. Da taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos, TCR, da taxa de fiscalização de aparelhos de transporte, TFAT, e da contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, CCIP, que com eles são cobrados. O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei 5.641, de 22 de dezembro de 1989, na Lei 5.839, de 28 de dezembro de 1990, na Lei 7.633, de 30 de dezembro de 1998, na Lei 8.147, de 29 de dezembro de 2000, na Lei 8.291, de 29 de dezembro de 2001 e na Lei 9.795, de 28 de dezembro de 2009, decreta. Capítulo 1. Disposições iniciais. Seção 1. Da apuração do valor venal. Artigo 1º. A apuração do valor venal do imóvel para fins de lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, do exercício de 2010, será feita com base no Mapa de Valores Genéricos, o MVG, composto da planta de valores de metro quadrado de terreno e classificação de tipos construtivos por zona homogênea e zona de uso, da tabela de valores de metro quadrado construído de unidade não condominial, da tabela de valores de metro quadrado construído de unidade condominial e dos fatores de correção constantes, respectivamente, nos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 da Lei 9.795, de 2009. Parágrafo 1º. A planta de valores de metro quadrado de terreno, constante do anexo 1 da Lei 9.795, de 2009, fixa o valor de metro quadrado de terreno por zona homogênea, ZH, e zona de uso, ZU. Parágrafo 2º. Para fins de aplicação deste decreto, considera-se: inciso 1º, zona homogênea, ZH, a região delimitada da cidade cujos imóveis nela situados possuam as mesmas características de valores de mercado, conforme mapa constante do anexo 5 da Lei 9.795, de 2009. Inciso 2º, zona de uso, ZU, a determinação dada para a utilização de cada imóvel, definida pela Lei 7.166, de 27 de agosto de 1996. Parágrafo 3º. A tabela de valores de metro quadrado construído, constante do anexo 2 da Lei 9.795, de 2009, fixa o valor do metro quadrado construído de unidade definida como não condominial, por classificação de tipo construtivo e zona homogênea. Parágrafo 4º. A tabela de valores de metro quadrado construído, constante do anexo 3 da Lei 9.795, de 2009, fixa o valor do metro quadrado construído de unidade definida como condominial, por classificação de tipo construtivo e zona homogênea. Parágrafo 5º. Nos casos singulares de imóveis para os quais a aplicação dos procedimentos fixados neste decreto e na legislação a que se vincula possa conduzir ao estabelecimento de valor venal manifestamente divergente de seu valor de mercado, poderá o órgão responsável pela fiscalização determinar individualizadamente a base de cálculo, segundo o laudo de avaliação específico, lavrado por autoridade administrativa fiscal competente. Artigo 2º. O valor unitário do metro quadrado construído, de unidade não condominial, será obtido pelo enquadramento da edificação definida como não condominial em uma das classificações dos tipos construtivos
e padrões de acabamento previstos na tabela constante do anexo 2 da Lei 9.795 de 2009. Parágrafo único. Parágrafo único. O valor unitário do metro quadrado construído de unidade condominial será obtido pelo enquadramento da edificação definida como condominial em uma das classificações dos tipos construtivos e padrões de acabamento previstos na tabela constante do anexo 3 da Lei 9.795 de 2009. Artigo 3º. Observados os critérios determinantes do valor venal do imóvel previstos no artigo 70 da Lei 5.641 de 89, a base de cálculo do IPTU será obtida da seguinte forma. Inciso 1º. Tratando-se de imóvel não edificado, corresponderá ao valor do terreno, sendo este determinado pela multiplicação do valor de metro quadrado de terreno da zona homogênea na qual o imóvel se localiza, por sua área, fração ideal e fatores a eles aplicáveis, constantes do cadastro imobiliário. Inciso 2º. Tratando-se de imóveis edificados condominiais, resultará da multiplicação do valor de metro quadrado construído de unidade condominial por sua área de construção e pelos fatores a ele aplicáveis, constantes do cadastro imobiliário. Inciso 3º. Tratando-se de imóveis edificados não condominiais e daqueles em que ocorrer a presença simultânea de tipos construtivos condominiais e não condominiais, resultará do somatório dos valores obtidos para o terreno e para a construção, sendo o valor do terreno determinado conforme descrito no inciso 1º deste artigo. O valor da construção resultará da multiplicação do valor do metro quadrado construído de unidade condominial ou de unidade não condominial para a classificação na qual o imóvel foi enquadrado, pela área de construção e pelos fatores a ele aplicáveis, constantes do cadastro imobiliário. Parágrafo único. No caso de imóveis edificados condominiais, a base de cálculo corresponderá ao valor do terreno, calculado conforme descrito no inciso 1º, caso esteja superior ao apurado na forma do inciso 2º, ambos do caput deste artigo. Artigo 4º. A área total edificada será obtida por meio da medição dos contornos externos das paredes ou, no caso de pilotis, da projeção do andar superior ou da cobertura, computando-se também a superfície das sacadas, cobertas ou descobertas de cada pavimento. Parágrafo 1º. Os portões, geraus, terraços, mezaninos e piscinas serão computados na área construída, na forma do caput desse artigo. Parágrafo 2º. No caso de aberturas de postos de serviços e assemelhados, será considerada como área construída a sua projeção sobre o terreno. Artigo 5º. O cálculo da área edificada tributável das unidades autônomas de construções em condomínio será efetuado através da multiplicação da área total edificada pela correspondente fração ideal de cada unidade. Parágrafo único. A área total edificada é a constante da certidão de baixa e habite-se, ou do alvará de construção, com prevalência da primeira e, inexistindo certidão de baixa e habite-se ou alvará de construção, ou no caso de desconformidade fática com esses documentos, a apuração da área edificada será efetuada por meio de vistoria no local. Seção 2. Dos fatores aplicáveis ao terreno. Artigo 6º. Para fins de aplicação do fator situação do terreno, constante da tabela 1 do anexo 1 deste decreto, considera-se: inciso 1º. Encravado o terreno que não se comunica diretamente com a via pública, exceto por servidão de passagem. Inciso 2º. De fundo, o terreno que, situado no interior da quadra, comunique-se com a via pública por um corredor de acesso, de largura igual ou inferior a 4 metros. Inciso 3º. Interno, o terreno localizado em vila, passagem, travessa ou local semelhante, acessório de malha viária do município ou de propriedade de particulares. Artigo 7º. Para efeito de aplicação do fator melhorias públicas, FMP, são considerados os seguintes melhoramentos e respectivos índices de decréscimos. Inciso 1º. Rede de água, 0,15. Inciso 2º. Rede de esgoto, 0,10. Inciso 3º. Rede de energia elétrica, 0,20. Inciso 4º. Meio-fio e canalização pluvial, 0,10. Inciso 5º. Pavimentação, 0,30. Inciso 6º. Rede telefônica, 0,05.
Inciso 7º, arborização, 0,01. Artigo 8º. O fator melhorias públicas será obtido pelo inverso da soma dos índices de decréscimos relativos aos melhoramentos inexistentes no logradouro a que se vincula o imóvel, IND, ao número 1, correspondido à formulação matemática, FMP igual 1 sobre, entre parênteses, 1 mais IND. Artigo 9º. Para efeito de aplicação do fator melhorias públicas aos imóveis que possuam duas ou mais frentes, considera-se situado o imóvel no logradouro que lhe confira a maior base de cálculo. Parágrafo 1º. No caso de terreno interno ou de fundo, será considerado o logradouro que lhe dá acesso ou, havendo mais de um logradouro de acesso, aquele que lhe confira a maior base de cálculo. Parágrafo 2º. No caso de terreno encravado, será considerado o logradouro correspondente à servidão de passagem. Artigo 10. O fator topografia, aplicável aos terrenos que apresentam uma inclinação superior a 10% e coeficiente de aproveitamento efetivo inferior a 0,3, será igual a 0,8. Parágrafo 1º. A inclinação será calculada tomando-se como base um ponto do logradouro frontal ao terreno e o ponto de maior desnível do terreno, situados numa perpendicular à frente principal e tomando-se como distância entre os pontos a maior profundidade do terreno. Parágrafo 2º. O coeficiente de aproveitamento efetivo será obtido pela divisão da área total edificada pela área total do terreno. Artigo 11. O fator pedologia, constante da tabela 2 do anexo 1 deste decreto, será aplicado aos terrenos que apresentem, predominantemente, suas superfícies alagadas, pantanosas ou inundáveis. Artigo 12. Aplica-se o fator gleba, constante da tabela 3 do anexo 1 deste decreto, ao terreno indiviso com área excedente igual ou superior a 6.000 m². Parágrafo 1º. Considere-se indiviso o terreno com área superior a 1.000 m², não integrante de loteamento ou de desmembramento aprovados pelo município. Parágrafo 2º. Considera-se área excedente a diferença entre a área do terreno e a área edificada. Parágrafo 3º. Quando aplicado o fator gleba, fica afastada a aplicação do fator situação em relação ao mesmo imóvel. Seção 3 do enquadramento cadastral da edificação e dos fatores aplicáveis. Artigo 13. O enquadramento da edificação, segundo seu tipo, nos padrões de acabamento, será feito de conformidade com a escala de pontos da tabela 4, após aplicadas as tabelas 1, 2 e 3, todas do anexo 2 deste decreto. Parágrafo 1º. A tabela 1 do anexo 2 deste decreto estabelece a pontuação em razão das características predominantes. Parágrafo 2º. A tabela 2 do anexo 2 deste decreto estabelece a pontuação em razão dos equipamentos existentes na edificação. Parágrafo 3º. A tabela 3 contém os fatores que, aplicados sobre os pontos apurados nas tabelas 1 e 2, consoante o tipo da edificação, gerarão pontuação final que definirá o padrão de acabamento, conforme tabela 4, todas do anexo 2 deste decreto. Parágrafo 4º. Para os enquadramentos das edificações do tipo vaga de garagem residencial e não residencial num dos padrões de acabamento, utilizar-se-á o padrão atribuído à edificação principal, a qual estiver vinculada à garagem. Parágrafo 5º. As edificações cuja ocupação predominante se refere a estacionamento ou garagem são consideradas exclusivamente não residenciais. Parágrafo 6º. Nos casos de imóveis constituídos de mais de um tipo construtivo, o padrão de acabamento será correspondente ao tipo construtivo de maior área construída. Artigo 14. Para efeito de aplicação da tabela 1 do anexo 2 deste decreto, considera-se, inciso 1º, outras pedras, o revestimento em placas de rochas, serradas ou irregulares, em filetes ou almofadadas, tais como Rio Verde, Lagoa Santa, São Tomé, Ouro Preto, basalto. Inciso 2º, gradil de ferro especial, o confeccionado em ferro ou metalon, com perfis robustos ou com complementos que o valorizem. Inciso 3º, gradil de madeira especial,
o confeccionado em peças robustas e ou acabamento mais elaborado. Inciso 4º. Pintura especial. A confeccionada em textura, massa raspada, travertino, monomassa, epoxídica, jateada, fulgete, granitina. Inciso 5º. Pedras especiais. As placas de rocha maiores que 2.500 cm² ou mármores e granitos importados. Inciso 6º. Revestimento especial. O do tipo Night and Day ou Shodopak. Inciso 7º. Pisos especiais. Os confeccionados à base de epóxi, pastilhas e mosaicos de vidro. Artigo 15. Para efeito de aplicação do fator depreciação previsto na tabela 4 de 4A a 4N do anexo 1 deste decreto, a idade da edificação corresponderá à diferença entre o exercício anterior, aquele ao qual se refere o lançamento tributário, e o ano do término da construção, ou quando anterior, o da sua efetiva ocupação. Parágrafo único. Em se tratando de ampliação de área construída ou reconstrução, a idade da edificação será contada a partir da data do término da modificação, desde que a área acrescida seja superior à área anterior. Artigo 16. O fator tipologia, constante da tabela 5 do anexo 1 deste decreto, será aplicado sobre o valor construído de ocupação não residencial. Capítulo 2 da notificação. Artigo 17. Os contribuintes do IPTU, da Taxa de Coleta de Resíduos Urbanos, TCR, da Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte, TFAT, e, no caso de imóveis não edificados, da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, CCIP, serão notificados dos respectivos lançamentos por meio de edital, que será fixado no dia 4 de janeiro de 2010, na portaria da Secretaria Municipal de Finanças, situada na Rua Espírito Santo, 593, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, bem como por meio do envio das guias de recolhimento aos endereços dos contribuintes, nos termos da súmula número 397 do Superior Tribunal de Justiça. Capítulo 3. Dos prazos para pagamento. Artigo 18. O prazo para pagamento do IPTU, da TCR, da TFAT e, no caso de imóveis não edificados, da CCIP, todos do exercício de 2010, vence em 15 de fevereiro de 2010. Parágrafo 1º. O contribuinte poderá optar pelo parcelamento do valor dos tributos referidos no caput deste artigo em 11 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira no dia 15 de fevereiro de 2010 e das demais no dia 15 de cada mês, a partir de março de 2010, podendo ser pagas até o primeiro dia útil seguinte, quando o dia 15 não for útil ou não haja expediente nas agências bancárias. Parágrafo 2º. O prazo para pagamento das parcelas encerra-se em 30 de dezembro de 2010, quinta-feira. Capítulo 4. Dos descontos, diferimento e redução de alíquota. Seção 1. Do desconto pelo pagamento antecipado. Artigo 19. Os contribuintes terão desconto de 7% no pagamento referente ao adiantamento integral de, no mínimo, 2 parcelas, realizado à vista até o dia 20 de janeiro de 2010, quarta-feira. Parágrafo 1º. O crédito relativo às parcelas vencidas ou às recolhidas antecipadamente pelo contribuinte será efetivado em observância à ordem crescente do número de parcelas não pagas. Parágrafo 2º. O pagamento efetuado até 20 de janeiro de 2010 que ultrapassar a quitação de, no mínimo, 2 parcelas, terá a parte excedente considerada para fins de pagamento da parcela seguinte, aplicando-se na parte antecipada o desconto previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O prazo previsto no caput desse artigo é peremptório, não sendo concedido desconto para os pagamentos efetuados após o dia 20 de janeiro de 2010, ainda que seja instaurado tempestivamente processo tributário administrativo de reclamação contra os tributos. Seção 2. Do desconto especial relativo à revisão do mapa de valores genéricos e da política tributária do IPTU.
Artigo 20. O pagamento de eventual acréscimo no valor do IPTU lançado no exercício de 2010 em relação ao valor do IPTU lançado em 2009, verificado em razão da revisão de base de cálculo, cancelamento de benefício ou de outro valor decorrente exclusivamente da aplicação dos novos critérios instituídos pela Lei 9.795 de 2009, será rateado nos exercícios de 2010 e 2011. Parágrafo 1º. O rateio a que se refere o caput resultará no desconto de 50% do acréscimo ocorrido entre os exercícios de 2009 e 2010, na forma do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Não será concedido desconto para os imóveis que tenham primeiro lançamento de IPTU em 2010 ou que, em relação ao lançamento de 2009, tenham sido objeto de alteração de lançamento de territorial para predial, de predial para territorial ou que tenham o tipo de ocupação alterado. Seção 3. Do diferimento da parcela relativa ao aumento do imposto decorrente da revisão de base de cálculo, cancelamento de benefício ou de outro fator decorrente exclusivamente da aplicação dos novos critérios instituídos pela Lei 9.795 de 2009. Artigo 21. A Gerência de Tributos Imobiliários, GET, mediante despacho fundamentado em parecer emitido pela Gerência de Serviço Social, GESSO, exarado em processo específico, poderá autorizar que as diferenças do IPTU lançado nos exercícios de 2010, 2011 e 2012 em relação ao IPTU lançado em 2009 sejam cobradas em conjunto com o IPTU do exercício de 2013, mediante a verificação da incapacidade econômica do contribuinte. Parágrafo 1º. São condições para a concessão do benefício previsto neste artigo. Inciso 1º. Ser o imóvel utilizado para fins exclusivamente residenciais. Inciso 2º. Ser o contribuinte pessoa física. Inciso 3º. Não ser o contribuinte proprietário de outro imóvel de qualquer natureza. Inciso 4º. Residir o contribuinte no imóvel. E, inciso 5º. Comprovar o contribuinte renda familiar, que demonstra a incapacidade econômica de arcar com eventual aumento de IPTU nos exercícios de 2010 a 2012. Parágrafo 2º. O diferimento de que trata este artigo deverá ser requerido pelo contribuinte constante do cadastro tributário imobiliário, no prazo de 90 dias, contados da data do lançamento do IPTU de 2010. Parágrafo 3º. Caso o contribuinte requerente não conste como proprietário do imóvel no cadastro tributário imobiliário, deverá apresentar qualquer dos documentos comprobatórios de propriedade previstos no Decreto 11.922, de 4 de janeiro de 2005, especialmente cópia de matrícula imóvel emitida há menos de 90 dias pelo cartório do Ofício de Registro de Imóveis da circunscrição do bem. Parágrafo 4º. A comprovação da incapacidade econômica prevista no inciso 5º do caput desse artigo será feita perante a Gerência de Serviço Social, GESSO, que emitirá parecer conclusivo que subsidiará despacho de concessão do diferimento. Parágrafo 5º. O imóvel beneficiado pelo diferimento previsto no caput deste artigo terá o IPTU dos exercícios 2010, 2011 e 2012 calculado pelo valor do IPTU de 2009, atualizado monetariamente nos termos da legislação em vigor, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, dezembro de 2010 e dezembro de 2011, respectivamente. Parágrafo 6º. As parcelas diferidas não estão sujeitas a multa ou juros por falta de pagamento até o vencimento do IPTU do exercício de 2013. Parágrafo 7º. Sobre as parcelas diferidas, incidirá a atualização monetária na forma prevista na legislação municipal, a partir do lançamento do IPTU relativo aos exercícios a que se referem as mencionadas parcelas até a data de sua quitação. Parágrafo 8º. As parcelas diferidas passarão a ser exigíveis imediatamente, em caso de alienação do imóvel ou do descumprimento dos requisitos mencionados no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 9º. O diferimento de que trata este artigo não alcança os valores lançados relativos às taxas incidentes sobre o imóvel. Seção 4. Da redução de alíquotas para imóveis em construção. Artigo 22.
As alíquotas previstas no item 2 da tabela 3, anexo à Lei 5.641 de 89, com a redação dada pela Lei 9.795 de 2009, serão reduzidas em 50% para imóveis em construção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 83 da referida lei. Parágrafo 1º. Não tendo sido promovida de ofício pelo órgão lançador a redução de alíquota prevista no caput deste artigo, o contribuinte deverá requerer o benefício nos postos de atendimento do IPTU 2010 até o dia 5 de fevereiro de 2010. Parágrafo 2º. O requerimento deverá ser instruído com as cópias do alvará de construção e a comunicação de início de obra, que poderá ser suprida pela anotação de início de obra, que deverão estar em vigor no dia 1º de janeiro de 2010. Parágrafo 3º. Não havendo protocolo de recebimento da comunicação de início de obra, poderá ser apresentada a guia de recolhimento correspondente ao preço público devido pelo ato, desde que protocolado junto à Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana. Parágrafo 4º. Todos os documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas em cartório de tabelionato ou notas, ou acompanhadas dos respectivos originais para autenticação no ato do protocolo do requerimento. Artigo 23. A JET poderá promover diligência fiscal destinada a apurar o efetivo início da construção no imóvel alcançado pelo benefício de que trata o artigo 22 deste decreto. Parágrafo único. Considera-se imóvel em construção aquele no qual se constate o trabalho de abertura de valas ou escavações para colocação de concreto, desde que comprometidas com o projeto aprovado. Artigo 24. A redução da alíquota prevista no artigo 22 deste decreto poderá ser aplicada, no máximo, em 3 exercícios. Parágrafo 1º. O requerimento do benefício não afasta a incidência de encargos moratórios sobre o valor do imposto, caso o pedido seja indeferido. Parágrafo 2º. A redução da alíquota somente é válida para o imposto que for integralmente pago no mesmo exercício a que se referir o lançamento, sendo restaurada a alíquota integral para efeito de inscrição do débito, total ou parcial, em dívida ativa. Parágrafo 3º. No caso de pagamento parcial do imposto, a inscrição em dívida ativa será efetuada considerando-se o remanescente do valor total do débito lançado com a alíquota integral, deduzindo-se o valor, em moeda, efetivamente pago durante o exercício. Parágrafo 4º. O número máximo de exercícios para os quais a redução de alíquota pode ser concedida independe do efetivo pagamento do IPTU dos exercícios para os quais a redução foi deferida. Capítulo 5 das isenções. Artigo 25. Estão isentos do IPTU 2010 os imóveis com tipo de ocupação exclusivamente residencial, cujo valor venal, na data do lançamento, não seja superior a R$ 40.000. Parágrafo 1º. A isenção prevista no caput desse artigo não se aplica aos imóveis identificados como vaga de garagem. Parágrafo 2º. Estão isentos da TCR e da TFAT os imóveis previstos no caput deste artigo, cujo padrão de acabamento seja P1 ou P2. Artigo 26. Em se tratando de imóveis edificados e não constituídos de unidades autônomas, nos quais exista mais de uma economia, a cobrança de TCR estará limitada a: inciso 1º, 15 economias para imóveis de ocupação não residencial do tipo construtivo, loja, LJ, com padrão de acabamento P1 ou P2. Inciso 2º, 3 economias para imóveis de ocupação exclusivamente residencial dos tipos construtivos casa, CA, e apartamento, AP, com padrão de acabamento P1 ou P2. Artigo 27. Estão isentos do IPTU do exercício de 2010. Inciso 1º, o imóvel pertencente ao ex-combatente, ao seu cônjuge supérstite, enquanto na viuvez, ou aos seus filhos, enquanto menores de 18 anos, consoante artigo 6º da Lei 5.839 de 1990. Inciso 2º. O terreno integrante de área classificada como zona de especial interesse social, 1/3, ZEIS 1/3, consoante artigo 7º da Lei nº 5.839 de 90.
combinado com o artigo 12 das disposições transitórias da Lei 7.166, de 96. Inciso 3º. O imóvel declarado de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social para fins de desapropriação pelo município de Belo Horizonte, Estado ou União, desde que o órgão expropriante esteja, em 1º de janeiro de 2010, efetivamente emitido na posse, ainda que em caráter provisório, consoante artigo 8º da Lei 5.839, de 90. Inciso 4º. O imóvel tombado, nos termos da lei, por qualquer instituição pública de proteção do patrimônio histórico e artístico, consoante artigo 9º da Lei 5.839, de 90 e artigo 29 da Lei 3.802, de 6 de julho de 1984. Inciso 5º. O imóvel reconhecido como reserva particular ecológica, observados os requisitos da Lei 6.314, de 12 de janeiro de 1993. Inciso 6º. O imóvel de terceiro efetivamente ocupado como templo de qualquer culto, cuja entidade religiosa que o utiliza tenha obtido o reconhecimento de imunidade pela Gerência de Legislação e Consultoria, GELEC, da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, e que comprove a promoção de ações de assistência social, conforme artigo 4º da Lei 8.291, de 2001. Inciso 7º. O imóvel de terceiro, ocupado por entidade de assistência social ou de educação infantil sem fins lucrativos, que tenha sido declarado de utilidade pública municipal. Parágrafo 1º. As isenções referidas nos incisos 1º e 3º do caput deste artigo deverão ser requeridas pelo interessado nos postos de atendimento do IPTU 2010. Parágrafo 2º. A isenção referida no inciso 4º do caput deste artigo deverá ser requerida pelo interessado na Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura ou nos postos de atendimento do IPTU 2010. Parágrafo 3º. A isenção referida no inciso 5º do caput deste artigo deverá ser requerida pelo interessado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Parágrafo 4º. A isenção prevista no inciso 3º do caput deste artigo alcança também as taxas imobiliárias e contribuições que são lançadas em conjunto com o IPTU, nos termos do parágrafo único do artigo 8º da Lei 5.839, de 90, com a redação dada pelo artigo 6º da Lei 9.795, de 2009. Parágrafo 5º. As isenções referidas nos incisos 6º e 7º do caput deste artigo deverão ser requeridas pelo interessado nos postos de atendimento do IPTU 2010, no período de 4 de janeiro a 5 de fevereiro de 2010, observado o disposto no Decreto nº 11.065, de 18 de junho de 2002. Parágrafo 6º. Para fazer jus à isenção referida no inciso 7º do caput deste artigo, o interessado deve apresentar: inciso 1º, cópia autenticada do ato declaratório de utilidade pública municipal. Inciso 2º, comprovante de registro no órgão ou conselho setorial. Inciso 3º, cópia autenticada do documento que comprove que o imóvel está cedido pelo proprietário indicado no Cadastro Imobiliário Municipal à entidade solicitante para a realização de suas atividades essenciais. Artigo 28. As isenções e descontos condicionados a prévio requerimento não afastam a incidência de encargos moratórios sobre o valor do imposto, caso o pedido seja indeferido. Capítulo 6. Da remissão de IPTU. Artigo 29. A remissão parcial ou total de débito do IPTU 2010, com fundamento na incapacidade econômica do sujeito passivo, será concedida desde que este comprove, junto à Gerência de Serviço Social, GESSO, da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, que sua situação econômica não permite a liquidação do débito, e alcançará apenas o saldo devedor existente na data do deferimento. Parágrafo único. Em caso de decretação de situação de anormalidade decorrente de precipitação pluviométrica ou outro fato da natureza que configure grave prejuízo material, econômico ou social, a remissão parcial ou total do IPTU 2010 poderá ser concedida nos termos do Decreto 13.492, de 2009, em conformidade com o dispositivo na Lei 5.763, de 90, e na Lei 9.041, de 14 de janeiro de 2005.
Artigo 30. Fica o Executivo autorizado a conceder remissão de até 50% do IPTU, relativamente ao levantamento do exercício de 2010, para contribuintes que se enquadrem concomitantemente nas seguintes condições. Inciso 1º, ser aposentado ou pensionista de sistema público de previdência. Inciso 2º, contar 60 anos ou mais em 1º de janeiro de 2010. Inciso 3º, possuir renda familiar inferior a 3 salários mínimos no dia 1º de janeiro de 2010. Inciso 4º, não possuir outra fonte de renda, receita, ganho ou provento complementar de qualquer natureza. Inciso 5º, possuir um único imóvel com valor venal inferior a R$ 80 mil em 1º de janeiro de 2010 e nele residir há mais de 5 anos. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se ao portador de patologia incapacitante de natureza grave, crônica ou terminal, observado o cumprimento dos requisitos constantes nos incisos 3º, 4º e 5º do caput deste artigo. Parágrafo 2º. A concessão da remissão de que trata o parágrafo 1º deste artigo aplica-se, ainda, quando o contribuinte for o único responsável econômico por dependente que se enquadre na situação nele prevista. Parágrafo 3º. A comprovação da natureza incapacitante da patologia e seu caráter grave, crônico ou terminal será atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou por unidade de saúde cadastrada pelo Sistema Único de Saúde. Artigo 31. O pedido de remissão, em função do disposto no artigo 30 deste decreto, deverá ser protocolado no período de 4 de janeiro a 5 de fevereiro de 2010, acompanhado dos documentos necessários à comprovação das condições estabelecidas neste decreto, permitida a solicitação de informações e documentos complementares. Artigo 32. Na falta da apresentação da documentação necessária à instrução do pedido de remissão, resultará no indeferimento e arquivamento do processo a que deu origem. Capítulo 7. Da reclamação contra o lançamento. Artigo 33. O prazo para apresentação de reclamação contra o lançamento do IPTU 2010 e das taxas com eles lançadas será de 4 de janeiro de 2010, segunda-feira, a 5 de fevereiro de 2010, sexta-feira, e o resultado, apurado por meio de processo administrativo, será lançado no exercício em que a reclamação foi protocolizada. Parágrafo 1º. Na abertura do processo de reclamação, o contribuinte deverá apresentar os documentos pertinentes à matéria discutida na reclamação. Parágrafo 2º. No caso de o contribuinte não apresentar a documentação necessária, será emitido termo de solicitação a ser atendido no prazo máximo de 30 dias, podendo ser prorrogado desde que solicitada a prorrogação, por meio escrito e justificado, dentro do prazo de apresentação estipulado pelo referido termo. Parágrafo 3º. A falta da apresentação da documentação necessária à instrução da reclamação resultará no indeferimento e arquivamento do processo a que deu origem. Parágrafo 4º. Na instrução da reclamação serão apreciados todos os critérios com base nos quais o lançamento foi efetivado. Parágrafo 5º. Nos casos em que o lançamento for integralmente mantido, não caberá nova apreciação pelo fisco, salvo quando suscitado fato não provado ou não apreciado na instrução anterior, a critério da gerência responsável pela apuração. Parágrafo 6º. Nos casos em que houver revisão do lançamento, somente será admitida nova reclamação contra a parte alterada, desde que a mesma não tenha sido objeto da reclamação inicial. Parágrafo 7º. No caso de reclamação tempestiva promovida por uma ou algumas unidades autônomas de edifícios condominiais, serão processadas, de ofício, para as demais unidades, a partir do exercício em que foi interposta a reclamação, as alterações de lançamento referente a elementos que se relacionem indistintamente com todas as unidades do condomínio. Parágrafo 8º. Não será admitida a apresentação de reclamação por via postal, eletrônica ou por fax. Capítulo 8. Da multa e dos juros. Artigo 34. No caso de parcelamento, o recolhimento intempestivo de qualquer das parcelas mensais dentro do exercício a que se refere o lançamento
acarretará a incidência de multa e de juros previstos na legislação municipal. Capítulo 9. Da emissão da guia de pagamento. Artigo 35. Enquanto existir débito a ser pago, o município de Belo Horizonte enviará mensalmente por via postal as guias de pagamento de IPTU 2010 e das taxas que com eles são lançadas para os endereços de correspondência constantes do cadastro imobiliário. Parágrafo 1º. O contribuinte que não receber pelo correio até o dia 12 de cada mês a guia para pagamento parcelado do IPTU 2010 poderá emitir-la através do endereço eletrônico www.pph.gov.br ou deverá requerer sua emissão nas gerências de atendimento regional ou, a partir de fevereiro de 2010, também na Central de Atendimento de Tributos Imobiliários, promovendo, na ocasião, a atualização de seu endereço postal. Parágrafo 2º. A falta de recebimento da guia por via postal não desobriga o contribuinte do pagamento nem o exime dos encargos devidos pelo seu atraso. Parágrafo 3º. Não haverá emissão de guias de recolhimento do IPTU 2010 e das taxas que com eles são cobradas no dia 31 de dezembro de 2010. Capítulo 10. Da inscrição em dívida ativa. Artigo 36. Os créditos do IPTU, das taxas e das contribuições que com eles são cobradas, não recolhidos até o dia 30 de dezembro de 2010, serão inscritos em dívida ativa. Parágrafo 1º. O crédito remanescente de qualquer parcela não quitada no exercício será inscrito como dívida ativa, computados, quando do pagamento, juros, multas e atualização monetária, calculados a partir da data mencionada no artigo 18 deste decreto. Parágrafo 2º. Nos termos do artigo 45 da Lei nº 1310, de 31 de dezembro de 1966, poderão ser inscritos em dívida ativa, ainda no mesmo exercício a que se referem os lançamentos de IPTU 2010, das taxas e da contribuição que com eles são lançadas, desde que constatado o inadimplemento de 3 ou mais parcelas vencidas, após a notificação para regularização dos débitos. Capítulo 11. Disposições especiais. Artigo 37. Ficam mantidos para o exercício de 2010 os valores lançados em 2009 para TCR e para TFAT. Artigo 38. O pagamento efetuado por meio de guia emitida pela internet ou mediante débito automático em conta corrente ensejará desconto de 50% do valor do expediente que, para 2010, fica fixado em R$ 4,60. Artigo 39. Ficam baixados os anexos 1 e 2, compostos das tabelas de aplicação dos fatores de correção e da pontuação das características construtivas para fins de apuração do padrão construtivo dos imóveis. Capítulo 12. Disposições finais. Artigo 40. Fica revogado a partir de 1º de janeiro de 2010 o Decreto 10.925 de 2001. Artigo 41. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2009. Márcio Araújo Lacerda, prefeito de Belo Horizonte. Aí aqui no final desse decreto, nas próximas páginas, vem anexadas tabelas que são utilizadas para compor o valor do IPTU. Aí essas tabelas não tem como ser lido aqui, né, no vídeo. Vou deixar para vocês olharem depois. Aí tem tabela de fator situação, de fator pedologia, de todos os fatores que a gente leu na lei, tem as tabelas aqui para aplicar. Aí eu vou deixar para vocês olharem quem tiver curiosidade. Embora eu acredito que eles não vão pedir essas tabelas na prova. E se pedir, eles vão colocar a tabela. Então, nosso vídeo acaba por aqui. A leitura da lei já está completa. O link para baixar essa lei está lá no vídeo de abertura do projeto ISS-BH, mas eu vou deixar aqui nesse vídeo também por causa das tabelas. Se você está gostando do canal, da proposta do canal, do projeto ISS, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que curta os vídeos e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.